Olá você, eu sou o Carlos Valentim, colocando no ar mais um programa da série Dicas Tributárias. No programa de hoje eu quero falar com vocês sobre o projeto de lei 1087-2025, que é um projeto, eu acho que conhecido por todo mundo, que é um projeto que fala da redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Para redução não, na verdade, para isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Particularmente eu não tenho absolutamente nada contra a redução de impostos sobre determinadas classes. O que eu não acho justo é utilizar isso como uma bandeira eleitoral. Um dos autores desse projeto divulgou outdoors pela cidade de Maceió, de onde ele é, e espero que ele não tenha feito isso com dinheiro público, colocando que a redução do imposto que beneficia um X número de pessoas, ele foi um dos autores. E ele fez isso para dar uma alfinetada num outro político da mesma região que concorrerá com ele a partir do ano que vem para uma vaga no Senado Federal. É isso que eu não acho justo, porque eu acho importante falar que a cortesia foi feita com chapéu alheio. Então, assim, não é o benefício que essas pessoas têm que o governo federal vai pagar. Não. Quem vai pagar por isso pode ser eu, você e outras pessoas que estão numa classe que esse projeto de lei considera como super ricos. Então vamos lá colocar a realidade como ela é. Todo projeto de lei ou todo procedimento de um governo que resulte numa renúncia fiscal, ou seja, que reduza a arrecadação tributária, ele necessariamente, para que possa ser cumprido o que está no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101 de 2000, ele tem que fazer uma proposta orçamentária para dizer de onde vai vir os valores que vão cobrir essa renúncia fiscal. E é o que acontece nesse caso. Vai se dar isenção para um determinado número de pessoas que ganham até R$5.000 por mês, mas vai se criar um imposto para as pessoas que ganham cerca de R$50.000 por mês ou 600 mil por ano. Então, nesse caso daí, essas pessoas vão ser rotuladas como super ricos e vão pagar um imposto adicional sobre isso, que tem uma escala progressiva, vai de 0 até 10%. Aí tem um outro problema também, porque não é, na verdade, que você ganha. A ideia que a gente tem quando a gente ganha é decorrente do nosso salário. Não, mas não é. Nós temos duas classes de rendimentos no Brasil. Você tem um rendimento, que é aquele rendimento derivado da sua atividade profissional, seja CLT, seja autônomo, seja rendimentos que você tem, imóveis alugados, enfim, são os rendimentos que são sujeitos à tabela progressiva, que era de 27,5%. Mas você também tem outros rendimentos, que é o ganho de capital, quando você vende algum bem, e os rendimentos derivados de aplicações financeiras. Esses rendimentos, tanto do ganho de capital, tanto de aplicações financeiras, eles são considerados como tributação exclusiva na fonte. Então, ele não se mistura com outros rendimentos para fins tributários, mas para essa lei, para o conceito de super rico, eles vão se misturar. Então, vai ser considerado como rendimentos não só aquilo que você recebe como fruto do seu trabalho, da sua atividade profissional, mas também todo o rendimento que você receber que seja isento, que tenha tributação exclusiva, que tenha imunidade tributária, não importa. Todos os valores que você receber serão considerados para fins de determinar esse limite aí de R$600.000 por ano. Terão algumas reduções, porque não faz muito sentido, por exemplo, se todos os tipos incentivados você tem, debêntures de infraestrutura, LCI, LCA, CRI, CRA, são rendimentos isentos para poder fomentar determinada área da nossa economia, você considerar isso também nesse bolo. Esses serão tirados fora, mas tem outros que vão acabar entrando, a gente não sabe ainda todos eles como serão, mas eu acho assim, primeiro que eu já acho um erro você considerar a redução de quem ganha até R$5.000, que são os rendimentos de tabela progressiva, e colocar rendimentos que não estão na tabela progressiva como um somatório para determinar quem é super rico e taxar esse super rico.
Eu conheço pessoas, por exemplo, que ao longo da vida, em função de herança, em função de outras coisas, acumularam um determinado valor, hoje não precisam mais trabalhar, esses valores estão aplicados no mercado de capitais e isso gera para eles um rendimento que, em alguns casos, maior do que 600 mil. Então, essa pessoa, por exemplo, que não tem nenhum rendimento, que é um rendimento tributado com base na tabela exclusiva, tabela progressiva, ele vai ser considerado assim por super rico e vai ter uma tributação maior. Então, assim, o meu recado aqui, primeiro, é quando você ouvir qualquer um falar sobre benefício fiscal que reduziu de alguém, não acredite que é o governo federal, estadual, municipal que vai assumir essa despesa. Não, não é. Quem vai assumir essa despesa é uma outra classe de contribuinte, porque tem duas possibilidades de se fazer uma proposta orçamentária, que é redução de custos e aumento de tributos. Redução de custos é a coisa mais difícil que tem de um governo fazer, que é cortar despesas. Agora é muito mais fácil para ele aumentar a carga tributária de um outro lado. É isso que acontece. Tanto assim que esse caso vai se buscar fontes para poder cobrir essa renúncia fiscal, não só nisso, mas também, por exemplo, nos lucros e dividendos. Os lucros e dividendos que são isentos até hoje, eles vão passar a ser tributados também a partir do ano que vem a 10%. Então, o que você pode fazer, se você é um capitalista, se você é um empresário, é olhar para a sua empresa e ver o que ela tem de lucros acumulados até 31/12, agora de 25, e você deliberar a distribuição desses resultados, desses dividendos, até o final desse ano. Porque aí há um divisor de águas nessa história, o que vai ser tributado serão só os dividendos calculados com lucros gerados a partir de 1º de janeiro de 26. E também a distribuição desses lucros a partir de janeiro de 26 é que serão alcançados pela tributação. Também vai ter uma tributação para os rendimentos ou para os lucros e dividendos que foram remetidos para beneficiários no exterior. Então, assim, é importante olhar para isso. Esse projeto ele vai para a sanção presidencial, não deve sofrer vetos, não deve sofrer alterações. Então, quando a lei for efetivamente publicada e quando a instrução normativa da Receita Federal, que deverá ser divulgada também para poder regulamentar essas disposições da lei, a gente volta a falar aqui com mais detalhes. Mas o recado por hora é isso: não existe isenção tributária que o governo mesmo assume o ônus dessa isenção. Não. Alguém vai pagar. Então, toda vez que você vê uma notícia, o problema é isso, que a grande mídia e os próprios políticos, eles sempre falam quem vai ser beneficiado, mas eles não divulgam, não falam abertamente quem que vai ser taxado para que esses beneficiários possam gozar desse benefício de isenção. Bom, esse é o papo para hoje e espero que tenha sido útil para vocês. E já sabem, hoje meus dados estão aqui no final desse vídeo. Querendo comentar ou trocar alguma ideia comigo sobre matéria tributária, eu estou à disposição. E aproveita, se você gostou, se você gosta desses conteúdos, que você deixe aí o seu like para que a plataforma reconheça que é uma informação relevante e passe isso adiante para o maior número de pessoas. Valeu? Obrigado pela companhia até aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau.